Boa tarde, tudo bem? Graça e paz. Hoje nós vamos aprender um texto, estudar sobre um texto muito conhecido já. Provavelmente muitas de vocês já ouviram falar, já leram talvez esse texto. Mas esse texto, ele sempre nos ajuda nos momentos em que vem a tempestade, em que a gente não sabe para onde correr e a quem recorrer, né? O texto de hoje encontra-se no livro de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 28. É um texto chamado Jesus acalma uma tempestade. Falei 28, mas é a partir do versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pouca fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens e diziam uns aos outros: Quem é este que até mesmo os ventos e o mar lhe obedecem? E estas são palavras de Deus para nós. Muito lindas essas palavras e tem muito a nos ensinar nesta tarde. Então vejamos. Aqui já começa dizendo que os discípulos seguiram Jesus, né? Ele ia entrar no barco para ele ir ao outro lado, a outra margem do lago ou do mar, né? Que seria tipo um braço de mar assim, de grande extensão, chamado Mar da Galileia. E aqui a palavra já nos diz, os discípulos o seguiram, entraram junto no barco com Jesus. Ou seja, nós somos hoje os discípulos de Jesus, aquelas pessoas que querem segui-lo, que querem estar próximas dele, querem estar junto dele. Então, nós devemos sempre estar no mesmo barco que Jesus. E se a gente o seguir, ele também entrará no barco conosco. A nossa vida aqui nesta terra é entrar em um barco, é viver em um barco. E eles o seguiram, porque eles sabiam com quem eles deviam andar. Então, que nós também possamos saber com quem nós devemos andar, com quem nós devemos atravessar daqui para outro lugar, para onde nós devemos ir e da companhia de quem nós devemos ir, que é Cristo Jesus, né? Aí fala, e eis que sobreveio uma grande tempestade. Enquanto eles entraram no barco para atravessar o mar da Galileia, Jesus foi se deitar na popa, né? E o que isso nos lembra? O que Jesus, nessas palavras, quer demonstrar para nós? Que nós não podemos dizer, ai, Jesus não sabe pelo que eu estou passando, porque ele veio como ser humano. Aqui a palavra nos diz que ele foi dormir, né? Então Jesus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. É isso que João nos fala, né? Então Jesus veio em forma humana porque ele precisava e ele queria conhecer todos os nossos sentimentos. Jesus passou por todas as dores. Ele sabe, então, o que a gente sente quando a gente sente frio, calor, quando a gente sente medo, cansaço, tristeza. Jesus passou por tudo o que um ser humano passa, porque ele se fez humano. E ele foi até a popa para dormir, porque a palavra nos diz que ele vinha fazendo muitos milagres, orientando as pessoas, dando exemplos, curando, né? Então ele vinha de um longo dia assim exaustivo. Jesus estava cansado realmente quando ele chamou os discípulos para ir para o outro lado. Então Jesus também cansava e ele precisava descansar. Então, ao entrar todos no barco, ele foi descansar e os discípulos ficaram ali, remando, né? E cuidando do barco. Estava tudo calmo, tudo tranquilo.
como é a nossa vida. A gente estando com Jesus, pode estar tudo calmo, tudo tranquilo. Os pescadores, os discípulos que estavam com ele, alguns eram pescadores, então já eram conhecidos daquele lugar, daquela região, sabiam como que funcionava a dinâmica dali, que as mudanças climáticas podiam acontecer. Assim na nossa vida, nós sabemos que com Jesus tudo está tranquilo. Só que tem uma coisa que às vezes a gente se engana. A gente pensa que andar com Jesus, agora eu ando com Jesus, nada mais de ruim vai acontecer. Eu não passarei mais por provações, eu não passarei mais por dificuldades. Eu não passarei mais por tristezas, por aflições. E é aí que a maioria de nós nos enganamos. Porque o próprio Jesus, quando ele estava na sua caminhada, vieram alguns que queriam segui-lo, andar com ele. E ele até disse assim para um deles que veio e falou: Senhor, eu quero te seguir, né? Ele falou: as raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, porém o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O que ele quis dizer? Para me seguir, você vai passar por algumas aflições, você vai ter que abrir mão de certas coisas, você vai ter que renunciar a algumas coisas. Aí sim você me seguirá. E muitos acabam desistindo nessa história de quando eu preciso abrir mão de alguma coisa, né? Muitos deixam Jesus passar e não querem segui-lo porque acham que a vida com Jesus agora é só alegria, como diz popularmente, mas não é bem assim. Só que o que a gente ganha em seguir Jesus é a salvação. Então os discípulos estavam ali, eles eram experientes, como eu disse, já estavam caminhando junto com Jesus e Jesus estava junto com eles no barco. De repente, já era no final da tarde, assim, acho que estava já escurecendo, né? Começou uma grande tempestade, porque aquele pedaço de mar ali, segundo as histórias, é cercado por grandes montanhas, aí as combinações ali, os derredores, as coisas que acontecem no exterior formam as grandes tempestades. Como na nossa vida, né? Pode estar tudo tranquilo, tudo calmo, mas ao nosso derredor está se levantando coisas contra nós, que não são a nosso favor. O inimigo levanta coisas, a sociedade, a convivência no geral pode se levantar, né? Causando uma grande tempestade. E foi isso que aconteceu. Os discípulos ali, de repente, muda tudo. Aquela calmaria que estava, Jesus presente ali, de repente tudo começa a mudar, por causa dos acontecimentos ao derredor e do local onde eles estavam. E a palavra nos diz que o barco era lançado de um lado para o outro, de sorte que o barco se enchia de água, né? Então, quando vem a tempestade, nós nos sentimos lançados de um lado para o outro, bate o desespero, porque o que a palavra nos diz? Jesus estava dormindo na popa e eles ficaram desesperados, sendo que eles foram até Jesus. Eles estavam atemorizados, né? Então, quando vem a tempestade, é do ser humano sentir medo. Por mais que eu esteja com Jesus, buscando a Ele, seguindo os seus caminhos, orando, lendo a palavra, não quer dizer que as tempestades não virão. Só que, como os discípulos, eu preciso lembrar que eu tenho alguém a recorrer, que tem alguém junto comigo neste barco. E o que eles fazem? Eles vão até a popa, eles clamam a Jesus. Aqui a palavra nos diz, no capítulo 20, no versículo 25, vieram acordá-lo clamando. Então a gente deve clamar a Jesus. Jesus, socorro! Levantou-se na minha vida uma grande tempestade. Eu não sei o que fazer. Me perdoe, Jesus. O Senhor está comigo, eu estou junto com o Senhor, mas eu senti medo. Me perdoe, mas eu preciso de ti. Eu não sou nada sem ti. Eu sinto que nesse momento meu barco vai afundar.
Eu tenho medo, Jesus, eu preciso de ti. Aí ele vem, eu creio que Jesus levanta com calma, tranquilo, e ele olha toda aquela cena, provavelmente tinha trovões, relâmpagos, aquele mar super agitado, um barulhão total, porque quando tem uma tempestade tem um vento impetuoso que se levanta, a água molhando tudo, e os discípulos com muito medo. Mesmo eles tendo a figura de Jesus ali presente, eles sentiram medo. Nós sentiremos. Então Jesus olha com toda a calma, porque Jesus é calmo. Jesus em momento nenhum, ele é nervoso, ele se altera. Teve uma passagem que ele se alterou um pouco, mas o semblante de Jesus é sempre calmo, tranquilo. Ele olha e ele fala: por que ficais tão tímidos? Que ele quis dizer, vocês poderiam ter orado, né? Mas ainda que ele disse, ficaram tímidos, né? Tem pouca fé? Realmente, Jesus pode até nos perguntar, ou nós podemos demonstrar para ele pouca fé. Mas nós devemos dizer, Jesus, me perdoe, aumenta a minha fé. Faz crescer dentro de mim, dentro do meu coração, aumenta a minha fé. Porque mesmo eu sabendo que o Senhor está comigo, a minha fé foi pouca, a minha fé foi pequena, me perdoe. Mas aumenta, Jesus, a minha fé. E Jesus olhando, ele só fala aqui. No versículo 26. Repreendeu o vento e o mar e fez-se grande bonança. Só por um dizer, só por uma palavra de Jesus. Né? Ele falou, cala-te, emudece. E o mar se tranquilizou. Então basta uma palavra de Jesus. Basta ele falar algo sobre a nossa vida que tudo vai se tranquilizar. A calmaria e a paz, a bonança virá sobre o nosso lar, sobre a nossa vida. Mas para isso eu preciso chamá-lo, estar junto com ele, andando no mesmo barco. Porque se a tempestade vier, eu sei aonde recorrer. Então, tudo calmo, tudo tranquilo. E demonstra para nós que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho do Todo-Poderoso, que ele tem palavra, ele tem comando sobre todas as coisas, na terra, no mar, nos ares, na nossa vida, até o mar lhe obedece. Os discípulos questionam, quem é este, né, que até o vento e o mar obedecem? É Cristo, é o Filho de Deus, é Jesus, aquele que pode e vai acalmar toda e qualquer tempestade que tiver aqui dentro, que tiver na minha casa, no nosso lar, na nossa família, no trabalho, na saúde. Eu não sei qual é a tempestade que você pode estar passando. Eu passo por algumas também, todos nós passamos. Mas nós precisamos sempre lembrar, Jesus está do meu lado no barco. Basta eu clamar a Ele. E Ele vai aumentar a minha fé. Ele vai sempre estar do nosso lado. E Ele vai trazer a bonança. Ele fez uma promessa para nós antes de partir. Continua, abre sua Bíblia em Mateus, capítulo 28, no último versículo, versículo 20. Olha que mensagem linda que ele nos deixa. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então é uma promessa dele antes de ele partir desta terra, desta caminhada. Ele prometeu aos discípulos, ele prometeu a todos aqueles que o amam, que ele sempre estaria ao nosso lado. Então basta nós clamar a ele, porque em todos os momentos, minha irmã, se você acompanha a Bíblia, se você a lê, você vai perceber, os milagres acontecem, mas sempre é aqueles que o buscam. Teve a cura da mulher do fluxo de sangue, ela que se chegou no meio da multidão e tocou a orla da veste de Jesus. Zaqueu mudou de vida
partir do momento que ele chamou a atenção de Jesus. O leproso também foi curado, foi liberto a partir do momento que ele buscou a Jesus. Trouxeram a notícia da filha de Jairo, que estava prestes à morte, e quando Jesus chegou, ela já havia morrido, mas Jairo foi até Jesus buscá-lo. E muitas outras passagens eu fui postando para vocês, a gente vai estudando junto, falam que quem queria o milagre, quem recebeu o milagre, foram aqueles que foram até Jesus, que buscaram a Jesus. Tem também a história do paralítico, que os amigos o levam até Jesus, né? Então são muitas histórias, muitos milagres que acontecem, mas sempre eu preciso ir até Jesus. Eu preciso chamá-lo para vir até perto de mim. Eu preciso abrir as portas do meu coração e Jesus virá. Também Davi fez um salmo muito lindo, que já era uma profecia, digamos assim, do que Jesus faria por nós. Salmo 107, abra sua Bíblia e acompanhe. A partir do versículo 23. Os que tomando navios descem aos mares, ou seja, somos nós. Nós que diariamente estamos dentro do barco, dentro do navio, e estamos no mar da vida. Somos nós. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas. Quem não vê todos os dias as obras do Senhor? Às vezes a gente diz, Deus não faz nada por mim, Deus não está comigo. Basta colocar a mão no peito e sentir o coração batendo. É Deus, graças a Ele, nosso coração bate diariamente. Cada respirar que nós damos, é Ele. É o sopro da vida, foi Ele que nos deu, Ele que nos gerou. Então, se nós olharmos os pássaros, as árvores, as flores, né? A família que a gente tem, os amigos, tudo é Deus. Não existe. Quando eu mexo minhas mãos, é Deus. Quando eu abro meus olhos, eu consigo ver, também é Deus. Todas estas são as maravilhas de Deus. Basta a gente querer ver. Esses veem as obras do Senhor e suas maravilhas. 26. Levantou-se as ondas do mar, e no meio destas angústias desfalecia-lhes as almas. Então, quando se levanta a fúria do mar, nossa alma desfalece. A gente pensa que não tem mais saída, que aquela tempestade vai destruir com tudo, vai acabar com tudo, vai varrer tudo, que não há mais esperança. A doença que a gente às vezes tem, a gente pensa, essa tempestade vai me levar ao fundo. Eu não vou conseguir superá-la. Mas eu sei que na popa do barco, do meu lado, eu tenho Jesus. Eu não posso esquecer nunca disto, desta promessa que Ele estaria sempre comigo. Não esqueça disso, minha irmã. Continuando. Então, na angústia, clamaram ao Senhor. Que é isso que nós devemos fazer. Como já disse lá naquela outra leitura, na tempestade, clamem ao Senhor. E Ele os livrou das suas tribulações. Clamando ao Senhor, Ele vai nos ouvir porque Ele é amoroso, Ele é bondoso. E se a gente o busca, Ele nos junta lá do chão e nos levanta na sua mão. Ele quer nos ver bem, Ele quer nos ver felizes. Ele quer, acima de tudo, que a gente busque a Ele, que a gente entregue a nossa vida nas mãos dEle. E confie nele, tenha fé, que Ele vai fazer tudo por nós. E Ele vai fazer. Fez cessar a tormenta. Olha que lindo, né? E as ondas se acalmaram. Ele vai cessar a tormenta que está se levantando sobre a nossa vida, nossa casa, nosso lar, nossa saúde, o emprego que estamos tanto desejando. Essa tempestade vai passar porque nós clamamos a Jesus e Ele vai acalmar. Então se alegraram com a bonança e assim nos levou ao desejado porto.
tudo o que nós desejamos, todos os anseios do nosso coração. A partir do momento que a gente o busca, que a gente clama a Ele, o porto é onde a gente deseja chegar, no mar da vida, nossos sonhos, Ele vai realizar, Ele vai nos deixar no tão esperado porto. Então, que essa leitura tenha tocado o seu coração. E Jesus, quando Ele vem até os discípulos, eles, aqui como na palavra diz, porque sois tão tímidos, né? Homens de pequena fé. Então, Ele só quer que nós tenhamos muita fé, que a nossa fé seja grandiosa e que nossa fé também tenha obras. A fé sem obras é morta, a palavra nos diz isso. Então, que nós possamos fazer em obras, que nós possamos buscar a Jesus, ir ao culto, ler a palavra, que nós possamos fazer obras por Ele, fazer o bem ao próximo, desejar sempre o bem das pessoas, ajudar a quem precise, levar uma palavra de conforto, mandar uma mensagem. Essas são as obras que Jesus quer, os frutos do Espírito, bondade, benignidade, amor, paciência, compaixão, né? Porque Jesus só quer a nossa fé, que a gente creia nele e tudo Ele fará. Que você tenha uma tarde abençoada e que essa palavra não seja vã na sua vida. Leia sobre essa leitura na sua casa, reflita sobre ela, que Jesus vai dar para você também a direção que você precisa. E nunca esqueça, seja a tempestade que for, que se levante, na magnitude que for, ou pequena ou grande. Se você crê, se você tem fé e você sabe que você está caminhando junto com Jesus, está dentro do mesmo barco, com Ele junto, não tema. Clame a Ele, não se desespere. O medo vai vir, é normal, como os discípulos passaram, mas nós precisamos clamar, que ao final Ele vem e acalma essa tempestade. Tenha uma boa tarde com a paz de Jesus. Amém.